Olá, me chamo Cristiane, estou na Gerência de Relacionamento Corporativo da Unimed Fortaleza e hoje eu tenho o prazer de apresentar diretamente do Ceará RH o nosso quadro Vozes do RH, um bate-papo super especial com especialistas em gestão de gente e cultura. Estou tendo a satisfação enorme de receber a Lidiane Mello, a Lid, coordenadora de Gente e Gestão da Sucre, uma empresa cearense, referência em snacks congelados e secos. A Lid é formada em Recursos Humanos e Administração, tem MBA em Gestão Empresarial, especialização em Psicologia Organizacional e do Trabalho e atualmente cursa MBA em Inteligência Artificial para os Negócios. Com mais de 12 anos de experiência liderando pessoas e desenvolvendo equipes, é reconhecida pela sua liderança humanizada e estratégica, sempre conectando propósito, performance e cultura. Na Sucre, a Lid está à frente da transformação do setor de gente e gestão, fortalecendo o desenvolvimento de líderes e a conexão entre pessoas e resultados. Não tem aqui no script, mas a Lid também veio da área comercial. Depois ela conta um pouquinho. Nós vamos falar com a Lid sobre cultura e propósito. Lid, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui. A Sucre tem cheirinho de casa, tem memória afetiva. Na minha casa nós consumimos, então assim, é muito fácil falar dessa empresa maravilhosa. E eu quero começar falando isso, que falar da Sucre é falar de cultura e propósito. E você é a materialização disso. Eu olho para você e vejo cultura e propósito. E você escreveu no LinkedIn essa frase, que quando o propósito conecta, a transformação vira movimento. E eu queria começar com ela. Ai, que legal, Cris. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. De fato, é uma alegria poder compartilhar aquilo que a gente vive, né? E escutar você falando um pouquinho assim da minha trajetória, me sinto extremamente emocionada, porque realmente viver o propósito da Sucre faz parte de mim, faz parte daquilo que eu acredito. E muito obrigada pelo convite. Eu espero que a gente possa fazer uma troca aqui muito bacana e as pessoas saiam inspiradas, né, em descobrir qual é o seu propósito e em como fazer isso. Não tenho dúvidas disso. Fala um pouquinho dessa frase, quando o propósito conecta, a transformação vira movimento. Falando do propósito, né, a Sucre hoje ela tem um propósito de apoiar mulheres mães. Eu ainda não sou mãe, mas eu me sinto extremamente feliz de fazer parte de uma empresa em que, quando eu engravidar, eu não vou ter o medo nem a preocupação de se eu vou ser desligada, né? O que vai acontecer comigo? Porque para além de você se preocupar com quem você vai deixar o seu filho, como é que vai ser depois da licença maternidade, você ainda tem que se preocupar em como é que vai ser na empresa. Será que eu continuo, eu não continuo? Então, o propósito, ele nos conecta para além da empresa, né? Então, assim, para mim fazer parte disso, ser alguém que consegue proporcionar isso para as mulheres que estão chegando na Sucre, é uma forma de levar movimento, de transformar, e conecta muito comigo, né? Eu tenho um propósito de que as pessoas, elas precisam passar por mim, elas precisam ser transformadas. E eu trabalho numa empresa que gera transformação a todo momento, né? E então esse conectar nos move, né? Nos move no dia a dia mesmo. Muito bom, muito bom. Tenho orgulho de dizer que a Sucre é cearense, viu? Eu também. De fazer parte de uma empresa 100% cearense. Muito bom. Quando nós conseguimos aí já acompanhar a Lia nas redes sociais e vendo ela já viajando para vários locais, em supermercados, né? A gente vê realmente, a gente consegue materializar isso, a cultura e o propósito, levando aí Brasil afora dessa empresa. Mas vamos lá. Lídia, a Sucre, como eu já falei, é uma empresa genuinamente cearense, com mais de 60% do quadro formado por mulheres e cerca de 40% por mães. Não é só discurso, os dados estão aqui para comprovar. Uma empresa onde mais de 80% da liderança é feminina. Esse número reflete um propósito claro: apoiar as mulheres, como você já falou, mães no mercado de trabalho. Hoje, a gente queria entender um pouco mais como esse propósito foi construído, como ele se transformou em cultura e, principalmente, como isso impacta os resultados e a vida das pessoas. Então, para começar, conta um pouquinho para a gente como nasceu esse propósito tão forte da Sucre de apoiar mulheres e mães no mercado de trabalho.
E aí eu tenho mais orgulho ainda de contar, porque eu estava dentro da Sucre quando esse propósito ele foi construído, né? Eu não cheguei na Sucre numa empresa que já tinha um propósito, né? Eu participei da construção desse propósito. O propósito ele surgiu no coração da Lia e da Lua, que são as duas sócias. Elas entenderam que com o crescimento da empresa, elas precisavam trazer sentido para o negócio, né? Esse negócio precisava impactar positivamente, elas queriam gerar um negócio de impacto positivo. E aí elas passaram quase um ano mergulhando, né, estudando sobre empresas, sobre o que é ser uma empresa de impacto, o que é buscar esse propósito, né? E durante um ano os colaboradores também foram ouvidos. Eu lembro de participar de entrevistas, né, para a gente tentar descobrir mesmo qual era o nosso porquê, né? E aí elas entenderam, elas tiveram uma clareza como mulheres, como mães, como provedoras do lar, que tinham um ponto em comum com as mulheres que trabalhavam na Sucre, que eram mães, muitas vezes solo, provedoras do lar delas. E aí nessa conexão elas entenderam por que não ser uma empresa que apoia mulheres mães. E aí daí surgiu o propósito da Sucre, né, de apoiar essas mães e de fato não é só não está só na parede, a gente vivencia isso no dia a dia, né? A gente tem várias ações dentro da Sucre hoje que materializam o nosso propósito, né? Porque é muito bonitinho falar de propósito e aí você não viver, né? Mas nós vivemos isso, priorizamos contratação de mulheres mães, que é um desafio. O mercado está aí para provar como é desafiador e como esse mercado ainda é fechado para essas mulheres. E aí a gente faz essa priorização, né? As mulheres mães, elas têm prioridade. E aí tem uma coisa que quando eu vou fazer processo seletivo, é uma pergunta que toda mulher tem medo de receber. Você tem filhos? E aí eu fico tão feliz de fazer essa pergunta e dizer para elas que isso não é um problema, que aqui na Sucre ela ter filhos faz parte do nosso propósito. Ela vai ser acolhida. Ela vai ser acolhida, ela vai ser bem recebida, ela tem prioridade no processo seletivo, né? Porque quando você está no processo seletivo, a primeira resposta é: eu tenho com quem deixar, passo o dia na escola, né? E lá a gente poder dizer para eles que não, essa não é a nossa preocupação, né? De fato, a gente prioriza essa contratação. E existe um detalhe: dentro da nossa fábrica, a gente tem esse olhar cuidadoso, porque a gente também não quer colocar a mulher dentro de uma atividade ou de uma posição que ela vá adoecer. Então, a gente também tem esse olhar na hora quando vai contratar essa posição. Realmente, eu vou conseguir colocar uma mulher para executar e ela não vai adoecer? Então, a gente também tem esse olhar cuidadoso. A gente tem o apoio psicológico, né, que a gente chama lá na Sucre de acolhimento materno. Então, as mães, elas têm esse apoio psicológico dentro do horário de trabalho. 2 vezes por semana, a psicóloga está na Sucre, ela vai lá fazer esse atendimento e as mães têm a oportunidade de fazer terapia, que muitas vezes alguma delas não tem nem condições financeiras de pagar, né? E a gente consegue proporcionar isso hoje dentro da Sucre. Licença maternidade estendida, que para mim isso é o nosso xodozinho, de poder proporcionar à mãe passar mais 2 meses em casa. E muitas vezes a gente encaixa isso com as férias, né? Então elas acabam passando 7 meses em casa e a gente conseguir fazer isso é muito gratificante. A gente fala que o nosso propósito ele começou bem silencioso, né? Porque desde 2020 a gente já vem fazendo algumas ações, a gente já entendeu o nosso propósito, mas a gente ainda não saiu publicando, né? E aí há 2 anos é que a gente vem falando mais, porque a gente entendia que a gente precisava viver primeiro, né, o propósito, para ele ser real e poder falar daquilo que realmente a gente vive. E esse ano a gente aderiu à empresa cidadã. Então a Sucre ela é uma empresa cidadã e com isso a gente oficializa a licença maternidade e também a licença paternidade, que passa de ser de 5 dias para 20 dias. Entendendo que quanto mais tempo o pai também tem de licença, ele também consegue apoiar a mãe. Então também conecta com o nosso propósito. Muito bom, muito bom. Ficaria horas te ouvindo, porque tem muita coisa legal. Eu conheço várias histórias. Infelizmente não dá tempo de contar tudo. Sim. Mas é muita história bacana da Sucre, muita. Essa representatividade feminina forte, tanto no quadro geral quanto nas lideranças, certamente influencia o clima e o jeito de trabalhar na Sucre. Que impactos positivos você percebe no engajamento e na produtividade das pessoas? Olha, eu escuto muitas pessoas falar que quando nasce um filho, nasce uma nova mãe, né? Nasce uma nova mulher. E nasce uma força que nem elas
sabe de onde vem. Então, eu acho que dentro da Sucre a gente tem uma força do fazer acontecer que eu acredito que é muito fruto das mulheres, da liderança feminina, desse ser mãe. A gente é uma empresa muito colaborativa, então eu acredito que isso é muito da nossa essência, né? Enquanto mulher, essa escutativa, esse olhar acolhedor. Então eu diria que assim, dentro da nossa entrega de resultado, do nosso engajamento, tem muito esse fazer acontecer as coisas, que vem muito dessa força materna da mulher, né? Que ela tem que ser 5 em 1, mãe, esposa, líder, dar de conta da casa. E aí, nos desafios do dia a dia da empresa, a gente percebe o quanto essa força também é significativa numa decisão, numa atividade que precisa ser executada, né? Então, eu diria que o resultado está na força do fazer acontecer e acreditar, porque assim, são mulheres que ou vivenciaram o propósito ou enxergam esse propósito sendo vivenciado por outras mães. Então esse engajamento é natural, porque elas querem que o negócio dê certo, elas querem entregar resultado, porque quanto mais resultado a gente entrega, mais transformação a gente consegue gerar dentro do negócio. Perfeito, perfeito. É uma fórmula perfeita. Sim. E aí, Lid, apoiar essas mães maravilhosas que trabalham, já tive a oportunidade de participar de uma convenção de vendas de energia incrível, incrível. Sim. Apoiar essas mães no mercado de trabalho também envolve compreender, você já falou um pouquinho, mas vamos aprofundar mais. Sim. Compreender as realidades, a realidade de cada uma e os seus desafios. Que tipo de iniciativas na prática vocês desenvolveram pensando nesse equilíbrio entre vida pessoal, maternidade e carreira? Eu acho que o principal é a licença maternidade estendida. Sim. Que 4 meses é pouco tempo, né? Então, assim, eu acho que isso é um dos principais, é o ponto-chave hoje da Sucre quando a gente fala desse apoio, né? E também o acolhimento materno. Porque muitas dessas mulheres precisam lidar com a maternidade sozinha. E aí vem os conflitos, né? Vem os desafios que é o maternar, as preocupações e o trabalho. E elas poderem ter um espaço de poder tratar as suas dores, de poder falar dos seus sonhos e ser direcionada por uma psicóloga, eu acho que são 2 ações que falam muito do nosso propósito e materializam o nosso propósito, né? Tem algo que é para além das nossas mães, né? Quem consome os nossos produtos sabe que a gente entrega um atributo de valor muito especial, que é a praticidade. Sim. Que é o tempo, que é o sabor. Né? Então, assim, para além de fazer todo esse atendimento para as mulheres mães da Sucre, a gente também pensa nas nossas mulheres clientes, mães, né? Nossas mulheres mães clientes, que consomem os nossos produtos e elas conseguem fazer a lancheira do filho de forma mais prática. A gente sabe que tempo hoje é super valoroso, né? Então, a gente tem um atributo de valor que perpassa o ser mãe dentro da Sucre e chega até as nossas clientes, que é a praticidade. Eu sou uma dessas impactada. E é interessante, só fazendo um complemento à tua fala sobre a importância da licença maternidade, porque a transição da introdução alimentar é muito importante. Sim. E quando vocês tomaram essa decisão, a mãe ali já sai com a criança, com o bebê, ali já fazendo a introdução alimentar, quando entra ali as papinhas, as frutinhas. Sim, fazendo que parte, né? Exatamente. E sempre é um momento de muito desafio para a mãe, nessa transição, de deixar de dar o mamar, que vai deixar o bebê em casa, e ainda ter também essa nova etapa do bebê. É verdade. Que agora ele vai passar a consumir o alimento que não é mais o leite materno. Então é muito, muito legal esse trabalho de vocês. E quantas mulheres não passam por essa angústia, né? De quebrar um pouco desse laço, né? E aí o acolhimento entra, né? O trabalho da psicóloga entra para dar esse suporte, dar esse apoio, né? Muito bom, muito bom. Olhando para o futuro da Sucre é um futuro incrível, a gente tem acompanhado. Como vocês pretendem seguir fortalecendo essa cultura e ampliando o impacto desse propósito dentro e fora da Sucre? Eu acho que o principal ponto é conseguir manter, né? Assim, a empresa crescer e a gente não perder esse olhar. A gente sempre se perguntar, né? A gente está crescendo e o que a gente está fazendo para esse propósito ele permanecer sendo o norteador das nossas decisões. Porque o propósito hoje, ele de fato é cultura, né? Tudo que a gente faz dentro da Sucre hoje, a gente tem que olhar para o nosso propósito. Desde produzir um produto, que a gente não pode produzir um produto qualquer, porque precisa ser um produto que entrega praticidade, tempo e sabor e qualidade. A gente também precisa pensar em como que a gente vai manter
esse propósito com o nosso crescimento, né. Então, assim, quando eu olho para hoje, dentro da Sucre, a gente consegue manter e a gente já consegue olhar como é que vai ser o amanhã, no sentido de a gente cresce e a gente precisa permanecer e a gente precisa criar novas ações. Tem alguns projetos no forninho, né, que é poder ampliar a carreira dessas mulheres dentro da Sucre. Como é que a gente, enquanto empresa, consegue transformar também o profissional dessas mulheres, como é que elas conseguem crescer dentro da empresa. E isso também se estendendo para a comunidade. Poder fazer um trabalho de formação para as mulheres, não, nem que seja para elas atuarem em outras empresas, mas poder, de alguma forma, qualificar essas mulheres da comunidade que muitas vezes não têm alguma oportunidade de estudar, de crescer. Então, isso é um projeto que está no forninho, que a gente tem pensado sobre, né? Como é que a gente expande isso para a comunidade. Quando a gente pensa para fora também, é bem pequenininho isso, mas a gente também, quando vai contratar qualquer prestador de serviço, a gente investiga para saber se é uma mãe, para saber se a gente está apoiando uma mãe. A gente esse ano implantou a ginástica laboral. E aí a gente recebeu vários profissionais dentro da Sucre, né? E a gente foi, olha, a gente gostou dessas e dessas. Qual dessas é mãe? Porque a gente precisa conversar com o nosso propósito, né? E aí o nosso sonho é poder ter fornecedores que apoiam mulheres mães, que apoiam esse nosso propósito também, né? Então acho que olhar para o futuro é tentar manter esse propósito e começar a ver outras possibilidades de fazer ele se expandir para fora da Sucre. Muito bom, muito bom. O que você diria para outras empresas que desejam construir uma cultura com propósito, mas ainda estão dando os primeiros passos nesse caminho árduo, que não é fácil? Não, não é fácil. Olha, eu diria que, primeiro, não é uma tarefa que você entrega para o RH. Descobrir propósito não é uma atividade que o RH consegue fazer, porque propósito está ligado à essência, aos donos do negócio, aos sócios, né? À camada estratégica do negócio. Então, assim, eu diria que não adianta você olhar para o seu RH e dizer, tá aqui, eu quero que você descubra qual é o propósito da minha empresa. Isso não acontece. Como aconteceu na Sucre, foi preciso fazer um mergulho. E esse mergulho começa dos donos, começa dos sócios, né? E aí ele vai entrando dentro da organização. E o RH, ele acaba sendo alguém que vai te ajudar a disseminar dentro da empresa. A gerar essa cultura, a fazer com que as pessoas entendam que agora a gente pensa dessa forma, as nossas decisões precisam ser direcionadas dessa forma. E aí eu deixo um livro como dica, que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Ele fala que a maioria das empresas, elas começam olhando de fora para dentro, que é o que faz, como faz e por que faz. E aí no livro ele traz uma visão que é de dentro para fora. É porque eu faço, como eu faço e o que eu faço. Então na Sucre a gente faz porque a gente quer transformar a vida de mães, a gente coloca as nossas políticas para conversar com o nosso porquê e o que são os nossos produtos, que lá no final eles entregam praticidade para os nossos clientes, né? Então, assim, eu diria que comece lendo esse livro, porque eu acho que ele traz uma inspiração para você pensar até no seu propósito mesmo, pessoal, né? Não só organizacional. Mas não tem receita de bolo. Realmente tem que fazer um mergulho. Lá na Sucre a gente demorou 1 ano para descobrir, né? Então, para você ver, tem que ter paciência também para descobrir o propósito, né? E Lídia, antes de encerrar, eu queria que tu contasse rapidinho a tua transição da área comercial para a área de cultura, gente, gestão, porque você respondendo aí as perguntas e eu captando aqui, por isso que a Sucre está onde está, porque colocar as pessoas certas no lugar certo, não que você estivesse no lugar errado, Sim. com certeza você trouxe repertório, trouxe Sim. bagagem, mas assim, parece que você foi a vida toda nessa função, nesse cargo, eu queria que tu contasse um pouquinho, porque eu acho que isso resume Sim. tudo que você já falou. Você ainda não é mãe. Quando você for mãe, você vai experimentar tudo isso que a Sucre tem para usufruir. Mas mesmo ainda sem ser mãe, você experimentou essa transição de carreira apoiada pela sócia da empresa, pela Lia, né, pelas sócias. Sim. Essa transição apoiada por elas. Elas te apoiaram, eu escutei da própria Lia isso, entendendo que você conseguia assumir essa função, essa atividade. E faz com maestria. Então, conta um pouquinho para a gente, para encerrar.
Tá. Eu não vou ter tempo de contar a minha história de como eu entrei na Sucre, porque ela é bem legal e é bem especial, tem um carinho muito Vamos marcar um especial. novo momento, viu? Para eu contar um pouquinho sobre como eu entrei. Mas assim, eu sou apaixonada pelo negócio. Eu tô na Sucre há 8 anos. E aí, se a minha voz falhar, é porque de fato eu fico muito emocionada quando eu conto um pouquinho dessa minha transição. E aí eu passei uma vida na área comercial, né? Sempre gerindo time, liderando o time comercial. E ali um dia começou a pensar em ter um RH mais estratégico, né? Assim, hoje na Sucre a gente tem um RH de fato estratégico, ele está no centro do negócio, a gente faz parte da estratégia do negócio. E aí ela um dia me perguntou, Lid, onde você se vê daqui a alguns anos? Aí eu li, eu não sei em que cadeira, eu não sei como eu vou estar daqui a alguns anos, mas eu me vejo liderando pessoas. Eu quero estar transformando pessoas, porque isso faz parte de mim, conversa comigo, né? E aí ela guardou aquilo e depois ela participou de uma aula do MBA dela e um dia ela me ligou, Lid, começa a pensar numa transição de carreira. Aí eu, tá certo. E aí ela me fez o convite, né, de mudar de área dentro da própria empresa. Eu sou muito orgulhosa de falar isso. Eu fiz uma transição de carreira dentro da minha própria empresa. A gente que é do RH sabe a dificuldade que é você entrar dentro de uma área de RH. E eu tive essa oportunidade por uma mulher que ela, para mim, é inspiradora, né, que é a Lia. E para mim foi gratificante. Quando eu olho assim para trás, de fato, eu tô exatamente sentada na cadeira que eu queria sentar há alguns anos atrás, porque eu já tive o sonho de trabalhar dentro de um RH de uma grande empresa aqui. E hoje eu tô dentro de um RH de uma grande empresa e uma empresa com propósito. Uma empresa que ela busca entregar resultado, mas não de qualquer jeito. Ela busca o resultado, o bater meta, mas isso tudo com um intuito, né? Com uma intenção de transformar outras vidas. Muito bom. Lid, ficaria horas conversando contigo aqui, viu? Muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade. A gente vê que realmente você respira cultura e propósito. Foi uma satisfação enorme te receber aqui no Vozes do RH. Cris, eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite. Dá um medinho, né? Mas eu fiquei feliz. E eu fico mais feliz ainda porque é aquilo que a gente vive, né? Eu repito isso várias vezes. É muito bom você falar o que você vive, né? Então, muito obrigada. Fiquei muito feliz de vir aqui compartilhar um pouquinho da minha história e um pouquinho da Sucre, né? Que faz parte também da minha história. Obrigada. Obrigada. Obrigada.